Olá, tudo bem? Eu sou a Josi e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre renegociação de dívida. Primeiro eu quero explicar uma coisa para vocês. O que é dívida? Dívida é um contas a pagar, é o que a gente tem a pagar. Então existem dois tipos de dívida. A dívida que está no nosso controle e a dívida que não está no nosso controle. Ou seja, aquelas que a gente não conseguiu honrar com o pagamento. Quero falar um pouquinho sobre as dívidas que estão sob nosso controle, que muitas vezes a gente nem sabe qual que é o valor dessas dívidas. Eu falo assim para as pessoas: gente, vamos somar quanto que vocês têm de dívida? Pega lá a sua fatura de cartão, seus carnês, seus empréstimos, vamos somar tudo para ver quanto que dá? Normalmente, as pessoas se assustam com o valor. Nossa, eu não tinha nem noção, porque para mim era parcelinhas de R$30, de R$20, de R$10. Como assim deu tudo isso? E dá, porque muitas vezes a gente não entende o quão volume já tem dessas quantidades dessas parcelinhas. A gente gosta de, vai parcelando tudo. E isso faz com que muitas vezes o nosso salário, quando chega, ele zera na hora. E aí você fala: meu Deus, mas eu não gastei com nada, como assim? Meu salário já acabou. Já acabou porque lá atrás você comprometeu seu salário com parcelas, que você nem lembra muitas vezes o que você gastou. Tem que olhar lá na fatura, tem que olhar lá no carnê, para você olhar e ver e falar assim: lembrei, parcelei em X vezes essa compra. E muitas vezes não faz mais sentido. Nós temos a outra dívida, que é a dívida que não está mais no nosso controle, é aquela que deixamos de pagar. Muitas vezes até o nome já está sujo. E eu quero hoje dar 5 dicas para vocês para fazer uma renegociação muito mais simples, com muito mais consciência, com uma organização financeira. Eu vou começar falando novamente sobre listar as nossas dívidas, exatamente. Então, para que a gente possa iniciar uma renegociação, primeiro de tudo é fazer o trabalho de casa. É pegar mesmo um caderno, pegar mesmo uma caneta e começar a anotar quanto que você tem de dívida. Dívidas que está sob controle, coloca lá, mês de maio, eu comprometi, comprei isso, tenho isso parcelado, então para o mês de maio estou devendo isso, e vai fazendo assim consequentemente. Nas dívidas não controladas mais, coloca listada um por um, cada linha, quais são os lugares que você está devendo, qual é o valor da dívida. E eu vou falar para você, muitas pessoas olham para mim e falam assim: eu tenho medo, eu não quero saber quanto que eu estou devendo. E é importante fazer com que o problema se torne a solução. E se a gente não coloca no papel e não sabe o tamanho desse problema, como que a gente vai entender como resolver ele? Então a primeira coisa, pega o caderno, linha por linha, eu devo tanto para tal lugar. Não sabe o valor exato desse dia? Cata o telefone e liga. Então, eu queria saber quanto que eu estou devendo aí. E começa a linkar todas essas dívidas e todos esses valores. Esse é o primeiro passo, saiba quanto que é esse montante. Segundo passo, e um grande passo, é fazer um simples mesmo, orçamento financeiro. Ai, Josi, eu não tenho computador em casa, não sei usar o Excel. Não precisa, é caderno, caneta e uma calculadora. Quanto que eu ganho, quanto que vem de desconto para mim, qual que é o meu líquido e quais são as minhas despesas mensais. Quanto que é uma mensalidade que eu pago, quanto que é um combustível que eu acabo gastando, quanto que é um supermercado que eu gasto, uma farmácia que eu gasto. Coloca ali tudo, veja o que às vezes sobra, às vezes zera, às vezes sobra. Mas o que você ali dentro pode comprometer também para reduzir as suas despesas, para que você tenha um espaço para encaixar essa dívida. Esse é o segundo passo que você pode fazer. E o terceiro passo, entender qual que é o limite que você pode pagar dessa dívida. Não adianta você ir lá fazer uma renegociação. Renegociei minha dívida, só que na primeira prestação você já não honrar de novo o seu pagamento. Não faz sentido. Assim, toda vez que você for lá e tentar renegociar, menos chance de você ter uma boa renegociação. Porque a pessoa não vai mais acreditar em você. Eu vou fazer outra renegociação e ele nem vai pagar. Não é para fazer isso. Primeiro entenda qual é o valor, qual é a quantia que você pode se comprometer a vir a pagar. Eu consigo R$200 por mês, eu consigo pagar sim, e se comprometa com aquilo ali. Faça o parcelamento, vai lá e honre o seu pagamento. Outra coisa, eu acredito que a quarta dica é a melhor dica. Muitas pessoas não entendem que
dentro de casa a gente já tem um valor quase que suficiente para quitar a dívida. E eu vou falar para vocês, existe uma pesquisa que diz que a média da dívida dos brasileiros é de mais ou menos R$ 2.500. E de objetos que esses brasileiros têm em casa e que podem ser revendidos, que estão em bom uso, é de R$ 1.800. Ou seja, eu já conseguiria quase quitar a minha dívida com coisas que eu tenho em casa e eu não uso. E eu vou dar exemplo. Uma bicicleta que não tá usando, que tá lá no quintal parada, uma esteira que virou cabideiro, uma fritadeira que eu comprei e usei umas 2, 3 vezes, um jogo de jantar que eu ganhei no casamento e não uso mais, enfim. Quantas coisas que a gente pode ter em casa, abrindo guarda-roupa, abrindo despensa e encontrando oportunidades de colocar em sites, que existem vários sites, que a gente pode revender e tirar dali um valor que é altamente necessário para que a gente possa fazer a renegociação das nossas dívidas. Pega essa dica, é muito importante. Poucas pessoas fazem a lista de coisas que podem ser revendidas dentro de casa. E aí tá um grande segredo. A quinta e última dica, fazer uma renegociação. Como que a gente faz essa renegociação? Primeiro, e era o melhor, a perfeição de todas, sentar frente a frente em quem você está fazendo essa renegociação e mostrar transparência total e a sua necessidade daquilo ali ser cumprido e ser esclarecido. Porque você também não quer ficar devendo e a pessoa não quer que você deva para ela. Então a renegociação é bom para ambas as partes. Faz muito sentido para um e para outro que esteja acontecendo aquele encontro e aquela transparência. Olha, eu organizei as minhas finanças, eu vi a minha planilha, eu estou comprometido com tanto, até tal mês, e eu consigo fazer assim, esse parcelamento. Você mostra que você sabe exatamente o que você está precisando e quanto tempo você vai demorar para fazer aquela negociação. Olha que legal, olha que bacana. Chega e pergunta, à vista tem desconto? Se eu parcelar em tantas parcelas, o quanto que vai ter de juros atribuído isso? Entenda o que está acontecendo nessa renegociação. E a pergunta mais fundamental, assim que eu comprometer pagar todas as minhas dívidas, em quanto tempo eu vou ter meu nome limpo? Lembra, sempre, de que nome limpo, um score maravilhoso, você sempre vai ter mais crédito para consumir, você sempre vai conseguir mais crédito para fazer um novo empréstimo, uma nova oportunidade, enfim, quantas coisas boas que vêm depois de você renegociar essa dívida. E melhor ainda, aquele peso nas costas de uma dívida e vida nova. Tá aí minhas dicas para que vocês possam fazer uma melhor renegociação. Eu fico por aqui, muito feliz, e que vocês consigam adquirir essas dicas e a gente se encontre no próximo vídeo. Beijo!